Circulam nas redes sociais informações sobre supostas alterações na Carteira Nacional de Habilitação previstas para janeiro de 2025. No entanto, nenhuma nova regra entrará em vigor nessa data. Portanto, a mensagem é falsa. A confusão envolve o projeto de lei número 7.746/2017, que sugere a criação de categorias específicas para veículos com câmbio automático. O texto, no entanto, ainda está em fase de tramitação na Câmara e, mesmo que for aprovado, depende da sanção presidencial. Se você receber mensagem do tipo, pode ignorar. Nada muda na CNH nos próximos meses. Da Rádio 2, Milena Abreu. A limpeza urbana avançou no país, mas mais de 30% das cidades ainda possuem lixões a céu aberto, é o que aponta um levantamento do IBGE. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelam que 99,8% dos municípios tinham serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em 2023. Porém, em quase 32% ainda há lixões ativos a céu aberto. Em 28,6% das cidades, a destinação era feita em aterros sanitários e 18,7% utilizavam aterros controlados, considerada uma solução ambiental mais adequada. Na análise da distribuição dos serviços por regiões, o Nordeste lidera com cobertura de 99,9% dos municípios. Na sequência, vem o Centro-Oeste e Sudeste, as duas regiões com cobertura de 99,8%. O Norte e o Sul apresentaram um menor índice. Segundo os dados do IBGE, das cidades com serviço de limpeza, 46,5% tinham política municipal de resíduos sólidos, 10,7% estavam com o plano em elaboração e 42,7% não possuíam essa política. Da Rádio 2, Fabíola Altran. O estado do Rio de Janeiro produziu 864 mil toneladas de aço em outubro, um crescimento de 8,3% da produção na comparação com o mesmo mês do ano passado. O índice mostra que o estado responde por 28,1% da produção total do país. Os dados são do Instituto Aço Brasil, que representa as empresas brasileiras produtoras de aço. De janeiro a outubro, o estado acumula 7.400.000 de toneladas produzidas, alta de 2% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o Instituto Aço Brasil, a produção brasileira de aço bruto foi de 28.400.000 de toneladas no acumulado de janeiro a outubro de 2024, o que representa um aumento de 6% frente ao mesmo período do ano anterior. A produção mensal nacional em outubro foi de 3 milhões de toneladas, um crescimento de 16,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Mais de 600 mil pacientes usam cannabis medicinal no Brasil. De acordo com dados de uma empresa especializada no mercado de cannabis, este ano o Brasil atingiu um recorde de 672 mil pacientes usando a substância em tratamentos médicos. O mesmo relatório mostra que o setor já movimentou 853 milhões de reais este ano, valor que supera em 22% o total registrado em 2023, que foi de 699
milhões. A projeção para o ano que vem é de movimentação na casa de R$1 bilhão. A análise indica que os avanços como a liberação do STF de cultivo da cannabis para fins medicinais no Brasil têm impulsionado o setor e colocado o nosso país em evidência. Ao todo, este ano, 413 empresas estrangeiras exportaram produtos para o Brasil, proporcionando uma maior diversidade de itens desse tipo de produto, que é comercializado em cápsulas, óleos e sprays. Apesar disso, 47% dos pacientes, quase metade, dependem da importação da cannabis medicinal. 31% compra em farmácias e 22% em associações. Vale lembrar que, apesar de ser encontrado em farmácias, só é possível comprar produtos à base de cannabis no Brasil com prescrição médica feita em receita de controle especial. E a importação só pode ser feita com aprovação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Produtos do tipo geralmente são indicados para o tratamento de doenças psiquiátricas e neurodegenerativas. Da Rádio 2, Milena Abreu. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907. Beneficiários do INSS vão poder antecipar R$ 150 da aposentadoria por mês. Isso será possível por meio de um cartão de crédito. É o que estabelece uma portaria do Ministério da Previdência Social e do Instituto Nacional do Seguro Social. Chamado de Meu INSS Vale Mais, o cartão deverá ter chip e senha pessoal, mas, de acordo com as regras do governo, ele não vai poder ser usado em jogos de azar ou aposta. Segundo o ministro Carlos Lupe, a Previdência estuda barrar o uso para essa finalidade para evitar o endividamento dos beneficiários. O cartão será emitido por instituições de crédito que se credenciarem junto aos órgãos e não poderá haver nenhum tipo de cobrança de juros. O valor que vai ser liberado corresponde a pouco menos de 10% do benefício médio pago aos segurados hoje, que está em R$ 1.810. A antecipação salarial deverá ser realizada com uma instituição financeira com, no mínimo, 12 meses de experiência com esse serviço e que tenha fechado convênio ou acordo de cooperação técnica com o INSS. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A Defesa Civil de Nova Friburgo, no estado do Rio, segue trabalhando na prevenção e nas ações a serem tomadas em casos de tragédias climáticas e outros eventos adversos. Somente nos últimos dias foi promovido o simulado de desocupação de áreas de risco no bairro Grande Spinelli e a apresentação do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil, o PLANCON, documento que estabelece os protocolos e procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos direta ou indiretamente na resposta às emergências e desastres causados por condições climáticas adversas, em especial as chuvas intensas. Mais recentemente, nova ação foi realizada, desta vez promovendo um simulado de evacuação da escola devido à ocorrência de incêndio. A atividade foi promovida na Escola Municipal Francisco Silveira, no Vale das Rosas, localizado próximo ao Jardim Califórnia, no distrito de Conselheiro Paulino. Ao todo, 160 alunos participaram do exercício simulado, cujo objetivo foi o de orientar as ações em caso de necessidade de desocupação da escola. No exercício simulado, após o acionamento das sirenes e do alerta sonoro informando sobre a necessidade de evacuação, os estudantes foram orientados a deixarem as salas de aula em fila indiana, juntamente com os professores e demais funcionários. Toda a turma, de modo a desocupar a escola sem tumulto, preservando a segurança e a integridade de todos os envolvidos, até chegarem ao chamado ponto de encontro, localizado no campinho de futebol ao lado da escola. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa.
A lei que cria o Cadastro Nacional de Condenados por Crimes Sexuais está sancionada. O texto recebeu o aval do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que é a última etapa da tramitação de um projeto que vira lei. E o texto foi publicado no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, 28 de novembro. O cadastro público incluirá o nome completo, o número do CPF e informações sobre a pena de condenados pelos crimes de pedofilia e estupro. Os dados das vítimas continuarão sendo sigilosos. O objetivo da nova lei é prevenir os crimes de natureza sexual, permitindo, por exemplo, que empregadores consultem o histórico de candidatos. A inclusão do nome do agressor no Cadastro Nacional será feita a partir de uma condenação já em primeira instância. Caso o réu seja absolvido em instâncias superiores, as informações serão retiradas da lista pública. Da Rádio 2, Milena Abreu. A maioria dos brasileiros é a favor de aumentar os impostos sobre os ultraprocessados. De acordo com uma pesquisa Datafolha, realizada a pedido da ONG ACT Promoção da Saúde, 59% dos entrevistados defendem mais taxas sobre refrigerantes, salsichas, macarrão instantâneo e biscoitos recheados, por exemplo. São alimentos com formulações industriais, com adição de conservantes, corantes e aromatizantes para que tenham uma durabilidade maior e mais sabor, mas com pouco ou nenhum valor nutricional. Uma pesquisa parecida divulgada pela entidade no final do ano passado havia apontado que o apoio aos impostos nos ultraprocessados era de 46%. Portanto, houve um aumento no número de brasileiros que quer uma maior taxação. O levantamento foi realizado presencialmente com 2.009 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 7 e 11 de outubro. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Todos os anos, mais de 40 mil crianças brasileiras ficam órfãs de pelo menos um dos pais. Dados de levantamento dos cartórios de registro civil do país revelam que, em média, 43.900 crianças e adolescentes de até 17 anos perdem pai, mãe ou ambos todos os anos. Isso considerando os registros desde 2021. Foi só a partir daquele ano que foi possível fazer essa análise, depois que a inclusão do CPF dos pais no registro de nascimento dos filhos passou a ser obrigatória. Segundo os dados consolidados pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, em 2021, 41.147 crianças e adolescentes ficaram órfãos de pelo menos um dos pais em todo o Brasil. Em 2022, foram 39.411 jovens. Em 2023, ano passado, a situação envolveu 47.813 crianças e adolescentes. E este ano, até o mês de outubro, houve registro de pouco mais de 47.400 casos do tipo. São, ao todo, 34.730 órfãos de pelo menos um dos pais no período de 2021 a 2024. Anualmente, cerca de 800 dessas crianças perdem tanto o pai como a mãe. Ainda segundo o levantamento, entre as causas de mortes dos pais de órfãos, algumas das mais comuns são Covid, especialmente em 2021, problemas no coração, pneumonia, AVC e sepse. Da Rádio 2, Milena Abreu. O governo do estado do Rio de Janeiro iniciou o processo de contratação de startups com foco em projetos de inovação e transformação digital. Nessa primeira fase, será realizada a consulta pública por meio da Secretaria de Transformação Digital para buscar sugestões e contribuições para que o estado se torne cada vez mais digital. Dentre os desafios que as startups deverão atender, inclui a inteligência artificial, gestão de dados e a implementação de um data lake, uma solução de armazenamento
de dados robusto, visando otimizar a governança de dados, garantir segurança, qualidade e inteligência. O aprimoramento desses programas permitirá prevenir fraudes, gerar insights estratégicos e oferecer uma gestão pública mais eficiente, baseada em análise e plataformas integradas. Com base no Marco Legal das Startups, Lei Complementar Federal de 2021, a consulta pública será realizada presencialmente no dia 19 de dezembro, uma quinta, de 9 da manhã ao meio-dia, no auditório da COP, localizado na cidade universitária da UF. O prazo para o envio de contribuições termina exatamente na quinta 19, data de encerramento da sessão presencial. Outras informações estão disponíveis nos sites oficiais do Governo do Estado. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. O comércio eletrônico já faz parte do cotidiano do Brasil e do mundo, e a facilidade de comprar com apenas alguns cliques por impulso pode gerar arrependimentos. Por isso, para os consumidores que compram pela internet, o Código de Defesa do Consumidor brasileiro oferece a ferramenta de direito de arrependimento. De acordo com o artigo 49 do Código, aquele que compra um produto ou contrata um serviço fora do estabelecimento comercial, como em ambiente virtual, tem o direito de se arrepender da compra e devolvê-la no prazo de até 7 dias, sem necessidade de justificativa e sem custos adicionais. Essa regra se aplica ao chamado contrato de adesão, termo que define qualquer transação em que o consumidor adquire algo fora do ambiente físico do vendedor, sendo especialmente relevante para compras online. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, esse direito tem sido fundamental para garantir uma relação equilibrada entre consumidores e empresas no ambiente digital, onde o comprador não tem a oportunidade de ver ou experimentar o produto fisicamente antes de finalizar a compra. Especialistas recomendam que, ao exercer esse direito, o consumidor registre todo o processo, como trocas de e-mails, recibos de devolução e prazos prometidos pela empresa. Vale destacar que o direito de arrependimento não se aplica a todas as compras. Produtos digitais, como softwares baixados e cursos online, por exemplo, nem sempre são passíveis de devolução, pois estão sujeitos a políticas específicas que variam conforme a legislação e as regras de cada plataforma. Caso enfrente dificuldades na devolução, o consumidor pode recorrer a plataformas como o portal consumidor.gov.br, que permite a mediação entre consumidores e empresas e é supervisionado pela Senacom. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Ana Gabriela Salles. Atenção, gestor de recursos humanos. Essa mensagem é para você. Precisa contratar rápido e com precisão? Conheça o Golden Match da Curriculum. Sua empresa conectada aos melhores candidatos em até 10 dias. Para isso, são utilizados ferramentas inteligentes e uma base com mais de 13 milhões de currículos. Fale agora no WhatsApp 22 92 0 0 8 79 17 e conheça o Golden Match da Curriculum, a solução rápida e eficiente para o seu RH.